Bruno, então gostaria de te agradecer pela indicação do Rodrigo. O Rodrigo, um parceiro aí que também está incentivando, me ajudando. Já venho acompanhando, como eu tinha falado, a sua carreira, né? Vi que você está trabalhando agora muito para essa parte de finanças, a parte administrativa, do personal trainer, né? Então, eu gostaria de te agradecer por essa oportunidade, esse tempo que a gente vai estar levando agora para tentar levar informações para o meu público, para quem não te conhece. Então, gostaria que o senhor se apresentasse, por favor. Obrigado, Rafael. Eu te agradeço o espaço de poder compartilhar o meu conhecimento, a minha experiência, né? Levar a minha missão de vida à frente. E o Rodrigo é um parceiraço, eu conheço o Rodrigo desde 2004, quando nós começamos a trabalhar juntos. É um baita profissional e uma baita pessoa também. Então, nós temos um amigo em comum aí que é fantástico. Sim. O Bruno, o senhor é de São Paulo, né, Bruno? Ribeirão Preto, São Paulo? Isso, eu sou de Batatais, na verdade, Batatais, São Paulo, que é uma cidade ao lado de Ribeirão Preto. Certo. Uma cidade que fica a 32 quilômetros de Ribeirão Preto. E... Mas é uma cidade pequena, de 60 mil habitantes, onde é mais difícil as oportunidades para um crescimento profissional. Logicamente que sempre há pessoas que crescem, né, dentro de profissionalmente, dentro do seu propósito, mas às vezes a gente tem que buscar em outros lugares. E eu acabei vindo para Ribeirão, a minha esposa é daqui, então eu também, mas bem antes já de casar, eu vim para cá. Bruno, fala um pouquinho da carreira acadêmica do senhor. O senhor finalizou o mestrado, né? Vai estar realizando doutorado, está fazendo? Como é que o senhor pretende estar realizando, seguindo essa área acadêmica e a área profissional que o senhor tá seguindo, né? Rafael, eu sou graduado em Educação Física. Eu sempre tive isso muito claro para mim, sempre gostei muito da atividade física, do esporte, até inicialmente o meu objetivo era cursar a educação física para me tornar um preparador físico no futebol ou na Fórmula 1, que eram os dois principais esportes assim que eu adorava muito, e o tênis também. Mas num determinado momento eu fui para academia para trabalhar minha parte postural, ainda na adolescência, por volta dos 15, 16 anos, e ali na academia me desperta a paixão pela musculação. Quando eu começo a ver a mudança corporal que as pessoas tinham dentro da academia, a mudança postural, mudança de autoestima, aquilo me chama muita atenção e ali eu me desperto em querer conhecer mais o corpo humano. Como é que o corpo conseguia passar por tanta transformação utilizando o exercício físico? Então eu mantenho o meu objetivo de cursar educação física, mas eu já começo a mudar a forma como eu pretendia trabalhar, né? Então eu me formei na educação física, comecei a trabalhar com a musculação, estagiei na musculação, comecei a trabalhar com a musculação. E logo que eu me formei, no meu trabalho de conclusão de curso, ele foi um trabalho muito específico, era um tema que ainda não se falava no Brasil, pelo menos na área da educação física, não era conhecido, que era sobre propriocepção, né? E aí, isso abriu as portas para o meu conhecimento em relação ao treinamento funcional. E aí, nessa época, eu trabalhava com o professor Maurício de Arruda, e ele foi meu orientador do trabalho de conclusão. E quando eu finalizei a graduação, num bate-papo na academia, eu falei, Maurício, vamos escrever um livro de treinamento funcional? Ele falou, vamos, os primeiros passos já para essa área, né? Eu sempre tive a vontade de escrever o livro, então eu guardei todo o material do trabalho de conclusão de curso. Eu começo a escrever o livro em 2001, junto com ele, e nós terminamos o livro em 2004. Ele foi lançado em 2004. E aí isso começa a abrir portas, porque foi o primeiro livro, né, de treinamento funcional no Brasil.
Então, desperta a curiosidade das pessoas em conhecer essa metodologia e isso me abre a porta para a área de palestras, algo que eu não me imaginava fazendo por causa da minha timidez. Eu nunca me imaginei dando palestra, nunca me imaginei na frente de uma sala de aula. E aí eu começo a dar meus primeiros passos na área acadêmica. E aí eu vou conduzindo, né, eu trabalho na musculação, com o personal. Eu tive a academia em Franca, que foi onde eu conheci o Rodrigo, tinha o livro escrito, já estava dando palestras pelo Brasil e também comecei a trabalhar dentro da Confederação Brasileira de Fisiculturismo, nessa época, em 2005. Em 2008, mais ou menos, eu vou para a preparação física de uma equipe de tênis, aqui mesmo em Ribeirão, trabalhando da iniciação ao alto rendimento dentro do tênis. Mantenho um trabalho com personal trainers, como personal trainer, e continuo também nessa vida de palestras pelo Brasil. Em 2010 a gente lança o segundo livro, esse com a participação do Rodrigo também, que é o Musculação e Anti-Envelhecimento. E dentro desse processo as coisas iam muito bem, já estava assim, bastante conhecido, dando palestras pelo Brasil, eu estava muito feliz com o que eu estava fazendo, mas chegou num determinado momento em que a sensação que eu tinha é que eu trabalhava demais e tinha retorno de menos, na minha percepção, né? Eu esperava muito mais, só que eu não conseguia fazer essa realidade mudar. E aí eu começo a analisar o contexto como um todo e percebo que eu tinha um conhecimento técnico que me levava adiante. Eu me especializei na área da biomecânica, né, como você falou. Então, eu ministrava palestras na área principalmente da biomecânica e do treinamento funcional. E aí eu comecei a notar que o problema não era conhecimento técnico, mas que era um problema interno. E eu não sabia exatamente o que era, como fazer para mudar essa realidade. Eu começo a buscar nessa fase, acho que final de 2012, 2013, alguma coisa assim, o autoconhecimento. Até porque acontece um episódio, se eu não estiver enganado, em 2011 ou início de 2012, onde eu entro num nível de estresse tão grande que eu falei, eu quero largar tudo. Não quero mais continuar nessa área, não quero mais ser personal, não quero mais dar aula. Ponto, estou de saco cheio, cara. Eu vou prestar concurso público, pegar uma estabilidade financeira e sossegar, sabe? Não quero mais tudo isso, não quero mais essa correria. E aí, realmente, eu me dedico 3 meses a estudar para o concurso do INSS, mas quando eu venho a fazer a prova, aquilo parece que foi uma porrada na minha cabeça, assim, sabe? Eu falo, cara, o que você está fazendo? Para onde você está indo? Porque a hora que eu parava para analisar a continuidade desse processo, né, dentro de um INSS, dentro de um concurso público, eu falei, cara, isso não tem nada a ver comigo. Mas era pelo estresse, né? Aquela hora que você está de saco cheio de tudo e sai chutando o balde, né? O emocional acaba falando mais alto. E aí eu ponho os pés no chão de novo, falo, calma, cara, você está numa área que você gosta, que você é apaixonado, vai entender o porquê que essas coisas não estão acontecendo, vai se conhecer um pouquinho melhor, vai entender quais são as barreiras internas que você está enfrentando para a coisa não evoluir. E aí eu começo a buscar o autoconhecimento. Dentro desse processo de auto me conhecer, as coisas começam a destravar. E eu falo, poxa, que legal, cara. Eu tenho a sensação de que eu estou saindo de dentro de uma jaula. Parece que eu estava vivendo dentro de uma jaula esse tempo inteiro. E existe um mundo maior. A sensação de liberdade foi muito grande. E aí, nesse momento, Rafael, eu começo a perceber que nessa busca do autoconhecimento, eu sempre gostei de estudar comportamento humano. Desde o início, desde quando eu me formei na área da educação física, eu sempre li bastante sobre comportamento humano, o que me ajudou muito a também crescer na área. Só que em mim aquilo, de certa forma, estava travado. E aí, naturalmente, eu percebo que quando eu tinha que buscar uma leitura, e eu tinha um livro técnico, um livro de biomecânica, de treinamento funcional, um livro de comportamento humano, eu estava começando a deixar o livro técnico de lado e buscando muito mais
a parte de comportamento, de desenvolvimento. E dentro de um treinamento que eu fiz, chamado Dale Carnegie, que é um treinamento para desenvolvimento pessoal na área de liderança, de comunicação, de relação interpessoal, eu vi um crescimento das pessoas, a forma de ajudá-las a crescer nisso. Porque eu fui como participante e depois eu fiquei algumas turmas como assistente graduado, participando como assistente graduado e ajudando as pessoas. Aí me desperta a vontade de vir para a área do desenvolvimento humano. Falo, poxa, eu quero continuar ajudando as pessoas, a impulsionar as pessoas para a vida e para a carreira, mas eu estou percebendo que não é mais através da atividade física, é de uma forma diferente, é através do despertar do autoconhecimento, despertar de que a gente tem as ferramentas dentro da gente para essa evolução. E aí eu começo a tomar essa decisão. Cara, eu quero trabalhar com o desenvolvimento humano. É essa forma diferente que tem me despertado. E eu preciso experimentar isso, eu preciso ir para isso. Eu preciso me permitir. Parece que a vida está me chamando para isso. E nessa época eu contrato um planejador financeiro pessoal para me ajudar na área das finanças pessoais. Né? A gente sabe, como autônomo, eu tinha lá dinheiro entrando, dinheiro saindo, mas eu não tinha muita clareza disso. E eu tinha um dinheiro guardado e eu não sabia o que fazer com esse dinheiro. E aí eu conheço o Leonardo Facchini, que é meu planejador financeiro, atualmente é meu sócio. E nesse trabalho de planejador financeiro, num determinado momento, ele me chama. Ele fala, olha, você quer realmente trabalhar com desenvolvimento pessoal? Eu falei, quero, é isso que eu quero. Ele falou, então vem para a empresa. Vem trabalhar, eu sou cliente dele vai fazer acho que 9 anos agora, 8 ou 9 anos. Ele falou, você já conhece todo o processo e nessa área das finanças pessoais a gente entende que o que está por trás de tudo isso é o comportamento, não é só o dinheiro. O dinheiro é um mero detalhe, mas o que está por trás do movimento do dinheiro é o nosso comportamento. Então ele falou, vem trabalhar comigo. Ele falou, você tem potencial para desenvolver as pessoas, você tem esse dom, você consegue ajudar as pessoas e vamos colocar nisso a parte do planejamento financeiro que você tem vivenciado há 8, 9 anos comigo. E aí há 2 anos, 1 ano e meio agora, 2 anos, eu venho para a empresa, me torno sócio da empresa, planejador financeiro, e atualmente, então, eu ajudo a impulsionar a vida e a carreira das pessoas através do planejamento financeiro, né? E dentro dessas pessoas, inclusive o personal trainer. Tá. Então, esse é um pouco da minha trajetória, assim. Uhum. E hoje, então, eu convidei justamente para a gente poder estar falando um pouquinho sobre o planejamento da carreira do personal trainer, algo que o senhor domina muito bem, né? Nesses últimos anos vem dominando muito bem, né? Então a gente vai estar iniciando, né, Bruno? Como iniciar na carreira de personal trainer, né? Qual que é a melhor estratégia para o profissional de educação física estar entrando na carreira de personal trainer? Por que personal trainer, né? Porque a gente sabe que personal trainer ele tem um valor um pouquinho maior quando a gente trabalha num salão, né, por exemplo. Então, o profissional de educação física ele já mira o personal trainer. Não, eu quero trabalhar com o personal trainer. Isso por uma questão financeira. Mas qual que é a melhor estratégia para ele estar se utilizando para iniciar na carreira? A gente começa a entender dentro desse processo, né, do desenvolvimento humano, que tudo é muito subjetivo. Logicamente, a gente tem várias metodologias, eu acho que não existe uma maneira só de se fazer isso. Tá? E é entender como cada um se desenvolve, cada um tem o seu tempo. Né? Mas se a gente considerar no Brasil, o que é preciso? Para eu me tornar um personal trainer, obrigatoriamente, eu preciso ser graduado em educação física bacharelado. Hoje é dividido, né? Na minha época chamava licenciatura plena. Então, nós tínhamos disciplinas tanto do bacharelado quanto da licenciatura. Atualmente isso está dividido. Quem pretende ir para a área do personal, trabalhar com o exercício, né? Trabalhar na prática com o exercício, tem que seguir a educação física bacharelado. Após a graduação, a gente sabe que há um reconhecimento da profissão e todo profissional de educação física precisa estar ligado ao conselho regional.
o Conselho Regional de Educação Física para ser considerado um profissional legalizado. Então, esse é o primeiro passo para se tornar um personal trainer no Brasil. Tá? E se a gente for abrir, em outros países não existe nem a formação. Você tem lá curso de trimestre, semestre, a pessoa se torna personal e pode atuar. Mas aqui, para se trabalhar legalizado, é preciso a graduação em Educação Física bacharel e mais essa ligação com o Conselho Regional da Educação Física. Normalmente, a gente já durante o período da faculdade, nós temos a necessidade de fazer estágio. Então, muitas vezes a pessoa já vai para o salão da musculação, né, para ter esse conhecimento, e ali ela já começa a fazer os primeiros contatos. E aquelas pessoas que se desenrolam melhor na relação interpessoal, vamos dizer assim, muitas vezes já começa até a conseguir alguma clientela, ainda que não esteja formado. A gente sabe que não é o certo, a atuação profissional mesmo é somente após a graduação, mas ali, nesse processo do estágio, a pessoa já começa a ser conhecida como um treinador. E, dependendo da forma como ela trabalha, as pessoas vão se aproximar e, de repente, vão querer um atendimento pessoal desse profissional, porque começa a entender que esse profissional se destaca, que esse profissional entrega resultado de uma forma diferente, que ele atende de uma forma diferente. Eu digo que o salão da musculação, nesse primeiro momento, ele é uma bagagem muito boa para quem vai trabalhar com a musculação. Apesar de no personal você estar no 1 a 1, a sala de musculação, às vezes, você vai atender 30, 40 pessoas de uma vez só, mas isso ajuda você a lidar com características diferentes de pessoas, né? Pessoas que querem ajuda, pessoas que não querem, pessoas que são mais grossas, pessoas que são mais tranquilas. Isso vai trazendo uma grande bagagem, né, de como conduzir todo esse processo e de começar a se mostrar como um profissional. E aí vem a migração, como você falou, para o personal, porque a gente consegue entender, a gente consegue ver que no Brasil, o profissional de educação física que vai trabalhar numa academia, ele ganha muito pouco. Ele vai ganhar, dependendo da cidade, do tamanho da academia, R$3 hora aula, R$5 hora aula, às vezes R$8 ou acima de R$8, às vezes já está sendo muito bem pago, se a gente comparar o mercado. Então, a gente vê que essa remuneração ela é muito baixa. E as pessoas tendem a procurar cada vez mais rápido o personal trainer, como você falou, justamente por causa do rendimento financeiro, né? Isso dá muito mais retorno. Sim. Eu achei bem interessante, eu não tinha pensado nisso, né? Eu escutei uma fala do senhor nas redes sociais em relação ao final de semana, em relação na academia, sempre tem a escala dos profissionais, né? O profissional ali formado acaba Sim. trabalhando uma vez por mês ou duas vezes por mês no final de semana. Só que eu não tinha pensado Aham. que quando o profissional cai na escala do final de semana, ele já, putz, vou ter que trabalhar final de semana. Aí eu escutei o senhor falando que o final de semana é uma ótima estratégia para poder estar vendendo o seu produto, né? Que o seu produto seria o personal trainer, né? Porque é onde que ele vai estar visualizando outras pessoas, né? As outras pessoas de outros turnos também vai estar visualizando o seu trabalho, né? Então, eu achei, depois que eu escutei isso, eu fiquei com isso na cabeça. Pô, é interessante, a pessoa já passa a olhar o final de semana com outro olhar, né? Ele já não olha mais com aquela má vontade, com aquele desprezo. Depois que eu escutei isso, apesar que hoje eu não trabalho num salão fixo, né? Mas eu acredito que se eu voltasse para o salão fixo, eu olharia o final de semana com um outro olhar, depois que eu escutei o senhor falando que final de semana é uma ótima estratégia para estar vendendo o seu produto. Não que a pessoa vá se oferecer, né? Mas sim realizando um bom trabalho ali no final de semana vai ser notável por outros. Acho que tudo é oportunidade, né? A gente cria também as oportunidades. Eu falo, eu sempre usei a academia como um laboratório. Então, muitas vezes lá eu trabalhava na academia o dia todo
E logo depois do almoço, na minha época, a academia ela fechava ali no horário do almoço, cidade pequena, não tinha movimento. E às vezes reabria ali, acho que era às 2 horas da tarde, das 2 às 4 era praticamente parado. Aí eu ia para os equipamentos e ficava fazendo os testes em mim em relação àquilo que eu tinha aprendido na faculdade, na teoria, para depois passar para os alunos. E aí, quando a sala estava cheia, eu pegava tudo aquilo que eu estava testando e ia começar a colocar para os alunos. Então, acho que tudo isso a gente vai olhando como oportunidade. É como você falou, essa questão do final de semana é a mesma coisa. Às vezes você vai pegar um público diferente. É sempre a oportunidade de estar fazendo um bom trabalho e está aparecendo, né? É aquilo, a gente precisa ser visto, né? E é justamente, eu costumava falar muito, né? Às vezes a pessoa ela vai para a academia treinar e quando você começa a se destacar no atendimento, a pessoa fala, eu treino na academia X, mas eu treino na academia X com o Rafael. Esse cara é foda. Se você for para aquela academia, cara, procura o Rafael, vai de tal em tal horário que o Rafael tá lá, esse cara manja do negócio. Então, ela não fala só o nome da academia, mas ela dá como referência aquele profissional que faz um bom atendimento. E aí você já começa a aparecer como um profissional diferenciado, onde as pessoas vão querer buscar por algo mais. Para daqui a pouco ela vai entender, opa, peraí, cara, eu estou percebendo que se eu contratar o Rafael como um personal, eu vou ter algo a mais. Ele vai me entregar ainda mais resultado. Eu entendo que ele já me entrega um bom resultado, mas existe uma limitação porque ele precisa atender outras pessoas. Cara, eu estou disposto a pagar um pouco mais e contratar o Rafael como personal porque eu sei que ele vai fazer a diferença para mim. O cara manja, o cara é bom no que ele faz. Sim. Bruno, quais, quais cuidados o profissional autônomo, no caso, o profissional de educação física, o personal trainer, que ele deve tomar, né, quando ele se torna um profissional autônomo, porque ele é a própria empresa, né? E eu vi pelo IBGE que houve um aumento muito expressivo de profissionais autônomos no Brasil. Houve um crescimento desde 2012 para cá, houve um crescimento muito grande. E o personal trainer, ele se encaixa nesse grupo de pessoas autônomas, né? Então, quais cuidados que o profissional tem que tomar quando ele vai migrar para personal trainer, trabalhando para si mesmo? É um desafio, né, Rafael, do profissional autônomo, ou profissional liberal, porque quando um profissional ele vai trabalhar numa empresa, a empresa ela tem toda uma estrutura e o profissional ele tem que atender a uma área específica daquela empresa. Então, ele tem ali uma especificidade de tarefas que ele precisa executar para entregar resultado para a empresa. O problema no profissional autônomo, ou no profissional liberal, o problema não, né? O desafio é que esse profissional, normalmente, ele é toda a empresa, né? É ele quem tem, ele representa toda a estrutura. E ele é quem faz toda a gestão dessa empresa. Então, ao mesmo tempo que ele está no operacional, ele está no administrativo, ele está na gestão, ele está no marketing. Então, precisa ter um olhar diferente para isso e está sempre preocupado com esse desenvolvimento. Muitas vezes, você tem que buscar um conhecimento além da sua área de atuação. No caso do personal, ele não pode ficar só preso, às vezes, na área da técnica de prescrição de treinamento, mas ele tem que buscar também um conteúdo sobre liderança, um conteúdo um pouco sobre o marketing. Hoje, o marketing digital, por exemplo, de relação interpessoal, de administração de empresa, para que ele possa fazer do negócio dele um negócio melhor para progredir. Sim. E a gente percebe muito esse desafio, né? Eu já atendi outros profissionais autônomos de outras áreas e a gente vê que a principal dificuldade é isso, é uma mistura, muitas vezes, da vida pessoal com a vida profissional. Você não tem uma identidade muito clara do que é empresa e do que é pessoa. Ou o que é a pessoa física, o que é a pessoa jurídica. E isso acaba também atrapalhando bastante a questão da evolução como um profissional, né? Então, esse é um cuidado. E aí, nessa parte
financeira, é o que você falou. Eu preciso abrir esse leque e olhar para todas as situações. Por quê? No caso de um personal, por exemplo, que ele trabalha sozinho, poucos são os profissionais que têm equipe, né, como profissional, não considerando, porque eu já vi profissionais que não tinham um espaço específico, mas ainda assim tinha equipe, tá? Mas a maioria trabalha sozinho. E aí eu preciso considerar várias coisas. Poxa, e se eu não cuidar de mim e vir a ficar doente? Se eu tiver um problema físico que me limita a continuar no trabalho, isso vai ter um impacto financeiro muito grande. Tá? E se essa pessoa já tiver família, por exemplo, esse impacto vai para a família. Como é que eu vou administrar tudo isso? Como é que eu vou gerenciar tudo isso? Então, aí essa questão que você falou, poxa, eu pago a Previdência Social, eu tenho um seguro de vida, eu tenho uma reserva financeira, eu faço investimentos para ter uma atenção maior com a minha aposentadoria, com a minha liberdade financeira, né, uma reserva de emergência que consiga me dar uma estrutura na vida pessoal e na vida profissional, né, que a gente vai falar mais adiante, mas até adiantando um pouquinho aqui, é essa questão, porque quando não existe essa clareza, a vida pessoal impacta demais na vida profissional e a profissional impacta na pessoal. O desequilíbrio de um lado, entendeu? A pessoa às vezes fica numa balança. Profissionalmente eu começo a estar bem, começo a aumentar clientes, eu pego a renda disso aqui e uso na minha vida pessoal para realizar meus objetivos e sonhos. Mas daqui a pouco o lado profissional exige dessas finanças, só que eu tirei o dinheiro daqui e usei na minha vida pessoal. E aí, o que eu vou fazer? Poxa, eu preciso começar a abrir mão, às vezes, da minha vida pessoal, dos meus objetivos e sonhos, para tentar erguer a empresa de novo. E às vezes isso fica numa balança e nenhum dos dois acaba crescendo, né? Não acaba evoluindo. Essa pandemia, né? Por mais que realmente é lamentável por tudo que está acontecendo, mas uma coisa que ela nos ensinou foi essa reserva financeira, né? O quanto que o brasileiro, né? Vamos olhar só para o lado brasileiro, o quanto que o brasileiro ele não está preparado e não tem nenhum tipo de reserva para emergência, né? Então a pandemia ela veio e mostrou isso para nós, que nós brasileiros precisamos ficar um pouco mais ligados nessa parte de finanças para quando a gente precisar realmente ter aquilo, né? A única coisa boa, não sei se é coisa boa, mas, né, entre aspas, que veio para nos ajudar, né, a entender um pouco melhor sobre isso, né? Sim, acho que a pandemia veio para trazer muita reflexão, ela veio para nos fazer olhar para dentro mesmo, né? Para esse autoconhecimento, se aperceber melhor em todas as áreas da nossa vida, né? Como é que anda a, a minha relação com a família, com as pessoas próximas, como é que anda a minha parte financeira, como é que anda a minha parte emocional. Então, é uma oportunidade muito grande de olhar para tudo isso e começar a fazer diferente naquilo que precisa ser feito, né? Exatamente. Bruno, o personal trainer, ele precisa ter um público-alvo ou não precisa? Ele pode abraçar todos os públicos ali, o que vier para ele, ele abraça. Qual é a melhor indicação? O que é que o senhor indica aí para o personal trainer, né? Eu entendo, Rafael, que assim, inicialmente, ah, nos primeiros anos de atendimento, você ter um público variado te ajuda a perceber o que de fato você gosta ou não de fazer, gosta ou não de atender. Eu acho que é muito difícil definir um público-alvo muito no início do trabalho. Pode ser feito? Pode. Você vai definir lá um público-alvo, de repente deu errado, você vai mudar, não tem problema nenhum. Tá? Mas quando você abre um pouco o leque nesse início do trabalho, você vai se aperceber um pouco mais. Porque uma coisa é o que a gente está na cabeça, né? Às vezes eu estou lá, eu estou formando já com a ideia, poxa, eu quero atender terceira idade. Mas, às vezes, quando eu estou na prática, eu vou de fato fazer esse atendimento, talvez eu não me conecto de fato com isso. Ou, eu quero atender criança. E aí eu começo a trabalhar com criança, poxa, de repente eu não me vejo conectado com isso.
né? Às vezes na prática aquilo não me toca. E aí eu vou começando a perceber isso. Cara, qual que é o público que realmente eu consigo me conectar, né? Que eu sinto prazer mesmo em atender. E aí definir um público-alvo ajuda no posicionamento frente ao mercado. Isso, muitas vezes, é o que acaba diferenciando o profissional, né? Então, eu começo a entender, pô, se eu sei qual é a especificidade do Rafael, cara, fica muito mais fácil se eu precisar indicar, eu preciso de uma pessoa que trabalhe especificamente com emagrecimento de noiva, porque eu tenho uma prima que vai casar e ela está querendo chegar bem para o casamento daqui 6 meses. Cara, eu sei, de repente, o Rafael é um cara que trabalha e é especialista nisso, ele vai entregar o melhor. Ele não vai entregar só o emagrecimento para a noiva, mas ele vai trazer junto uma autoestima, um cara que faz um trabalho diferenciado nesse segmento. Ponto, é muito claro, é fácil de indicar. Por quê? Se a gente não tem um trabalho diferenciado, ou às vezes não tem um público-alvo, é meio que fica todo mundo numa mesma cesta. Então, acho que isso nos últimos anos tem mudado um pouco, mas alguns anos atrás eu lembro que até nas redes sociais, né, falava-se muito mal do personal trainer, a questão do personal estar envolvido, personal homem, se envolvendo com mulheres, andou aparecendo muito na rede os personal agarrando as meninas durante treinamento, enfim, foi uma época bem pesada em relação a críticas. Então, quando você fala, cara, o que você faz? Poxa, eu sou personal. A pessoa, muitas vezes, ela já tem uma ideia do que é personal. E se ela não tem um bom conceito em relação ao que é um personal, quando você fala que é um personal, você é mais um dentro de um monte. Mas quando você tem muito claro um público-alvo, a transformação que você entrega, a diferença que você entrega na vida das pessoas, você tem a oportunidade até de se apresentar diferente. E aí isso começa a conectar de uma forma mais forte. E até a maneira de falar, né? A nossa comunicação. Quando você tem esse público-alvo, você é mais assertivo na comunicação. Então, se você vai fazer uma postagem nas redes sociais e faz uma postagem se comunicando com esse público-alvo, é muito melhor para que você tenha um retorno, para que você tenha uma procura, porque a pessoa vai identificar muito claramente que você está falando para ela. Senão o personal começa a postar, às vezes, muita coisa diferente, às vezes não dá para entender exatamente qual é a transformação que ele entrega como personal, né? Fica parecendo que é mais um. Então, acho que nesse contexto, assim, é importante nisso, até para o personal também, né? Ele consegue se especializar dentro de uma área e entregar muito mais resultado e essa oportunidade de ser conhecido de uma forma única, vamos dizer assim. A área da saúde ela é muito abrangente, né? A área da educação física, a área da saúde, ela abrange muita coisa. Eu acredito que um profissional ele não vai conseguir dominar todo o conteúdo da área da educação física, ou todo o conteúdo da área da ortopedia, por exemplo. Eu, sinceramente, eu falo para algumas pessoas que têm profissionais melhores do que eu em determinada área, né? Hoje eu passei por todos os públicos, né? Trabalhei num salão, atendi todos os públicos. No início da minha carreira, eu gostaria de trabalhar com futebol também. Eu fui para a educação física para trabalhar com futebol, fui para a musculação. Eu gostei desse mundo da musculação. Eu falei, não, eu vou trabalhar com rendimento. Vou trabalhar com pessoas jovens, que eu possa realmente tirar o máximo dela ali. E cansei de trabalhar com jovens, realmente. Cansei pelo fato de trabalhar com a parte estética, né? As pessoas procuram muita atividade física por uma questão estética, né? A grande procura é por isso. E eu cansei um pouco dessa parte estética e fui para a área dos idosos, né? Comprei o livro de vocês, Musculação e Revolução do Envelhecimento, passei a ler e passei a gostar de trabalhar com os idosos. Hoje, eu deixei o mestrado de lado
de estar realizando mestrado para mim ir para a fisioterapia, justamente para eu poder entender um pouco mais da parte de idosos, né? E esse é o público que eu estou atendendo hoje, idosos, né? E eu falo para algumas outras pessoas que tem profissionais melhores do que eu para trabalhar com emagrecimento, tem profissionais melhores do que eu para trabalhar com criança, é, e eu não tenho vergonha nenhuma de falar, porque eu sei que o profissional ele não vai conseguir dominar todo o assunto. É como o senhor falou, Aham. pega um público-alvo e tenta se tornar referência naquilo, né? Que daí a sua clientela vai te procurar, né? Por exemplo, nesse caso, você começa a ser uma referência e amanhã ou depois uma pessoa, sei lá, está conversando, fala, nossa, minha mãe está precisando fazer atividade física, estou pensando em procurar um personal para ela. É fácil para eu falar assim, procuro o Rafael. É Gomes, né? Seu Rafael sobrenome? Gomes, isso. É. Ó, procuro o Rafael Gomes por pronto, ele trabalha especificamente com esse público. E às vezes até, vamos dizer assim, para a mãe da pessoa vai ser legal também, porque quando ela for com você, ela vai encontrar com um público que tem muito a ver com ela. Apesar de ser personal, de ser um trabalho individualizado, mas, poxa, dá essa segurança também, sabe? De, eu vou lá, poxa, eu estou chegando para fazer a aula, está saindo uma outra pessoa idosa, eu consigo conversar, a gente faz uma amizade. Então você tem vários aspectos assim que vai ajudando. Eu, por exemplo, na minha época, para mim era muito claro, se chegasse mulheres grávidas, eu não atendia. Sim. Por quê? Poxa, demanda um conhecimento muito específico. Eu ia ter que me desdobrar, às vezes, para então, buscar um baita de um conhecimento para atender, às vezes, uma aluna. Cara, olha, eu conheço uma pessoa que atende muito melhor do que eu. Vai fazer com essa pessoa, Sim, entendeu? sim. Porque senão abre demais, né? O leque é o que você falou, e é muito diferente, né? Cada público tem um objetivo muito específico. Isso. E eu achei que trabalhar com idoso ia ser mais fácil, tá, Bruno? Mas o senhor que fez o livro lá, entende muito bem dessa parte de envelhecimento e eu achei que ia ser mais fácil. Eu falei, eu vou trabalhar com idoso porque idoso não incomoda com parte estética, não. Mas eu me equivoquei um pouquinho e eu vi que, além da parte técnica, eu preciso ainda entender um pouco da parte mental. Aí é bem difícil realmente, mas pelo menos é prazeroso para mim hoje, né? Isso que é legal ir se conhecendo, né, Rafael? Como eu falei lá no início, porque às vezes a pessoa fala, vou trabalhar com idoso, porque, cara, é desafiador, você tem que ter paciência, porque às vezes tem muito idoso que já não entende os comandos, você tem que ter paciência para ficar repetindo o mesmo comando, ter paciência de esperar o movimento certo acontecer, porque muitos chegam com um vocabulário motor muito reduzido, então por mais que ele queira fazer, a musculatura dele, ele nunca fez, ele nunca aprendeu, é tudo muito novo, né? Isso. Então é desafiador, É. é isso que a gente vai se encontrando. Cara, eu achei que fosse isso e não é. Poxa, não tô me vendo nesse público. Uhum, Peraí, deixa eu experimentar algo diferente. verdade. Bruno, como definir o valor da hora-aula, né? É, é interessante a pessoa estar procurando outros profissionais, tipo, vou pegar o cartãozinho do Rafael, vou mandar mensagem para o Rafael, vou saber qual é o valor da hora-aula dele, né? Aí a pessoa vai pegando vários cartões e vai verificando quais são os valores que os personagens estão cobrando. Como definir o valor da hora-aula, né? A qualificação que eu vou fazendo. Aí tem uma questão de trânsito também, para quem usa o carro, quem usa a moto, a complexidade do aluno, né? E como que a gente consegue definir o valor da hora-aula, né? Porque muitos profissionais autônomos, profissionais de educação física, personal, ele não sabe como definir a hora-aula, né? Qual que é a ideia que o senhor indica aí para nós? Eu penso que essa preocupação com o mercado, com os outros profissionais, não é o principal caminho. Tá? Acho que a pessoa tem que se conhecer melhor, no sentido de
aonde eu quero estar daqui 10 anos? Que personal trainer eu quero ser daqui 10 anos? Que tipo de público que eu quero estar atendendo? Quanto que eu quero estar ganhando? Para aí começar a fazer uma engenharia reversa. A partir, poxa, peraí, quanto que eu quero ganhar por mês? E aí eu começo a fazer essa engenharia reversa. Peraí, para eu ganhar isso, quantos alunos pagando que valor eu preciso para chegar nessa meta? Poxa, é condizente? É condizente, então vamos começar a trabalhar para chegar nisso. Tá? Às vezes não vai ser do dia para a noite. Esse é um primeiro passo. Por quê? Depois que você começa o trabalho e começa a ter uma noção de todos os seus custos como personal, aí você consegue definir melhor a hora-aula de acordo com o lucro que você pretende ter, de acordo com o seu custo. Então você vai levantar lá, você vai começar a planilhar. E aí entra a importância também da separação da parte financeira. Tá? Então eu vou saber, poxa, quanto que eu preciso anualmente gastar de vestimenta, né? Roupa e calçados. Quanto que eu gasto para educação? Quanto que eu gasto com equipamento? Quanto que eu gasto com presente? Quanto que eu gasto com transporte, né? O deslocamento? Quanto que eu gasto? Aí vai entrar todos os custos, as despesas. Pô, eu tenho um contador, quanto que eu gasto com o contador? Quais são os impostos que eu pago? Aí eu vou levantar. Depois que eu somar todos os custos, eu vou fazer uma conta lá de acordo com a quantidade de horas que eu trabalho por mês para ter uma noção de qual é o mínimo que eu preciso ter para chegar numa hora-aula. Então, tem uma pesquisa do professor Cauê La Scala Teixeira, onde ele fez um levantamento, né, e ele chegou assim num valor, uma média nacional, que o custo de um personal por hora aula é em torno de R$ 21. Isso muda de estado para estado, enfim, é muito subjetivo. Tá? Mas se a gente considerar isso e pensar, se o custo médio é de R$ 20, vamos arredondar assim, se o cara cobra R$ 20 hora aula, ele está no 0 a 0. Sim. Se ele cobra 30, ele está tendo R$ 10 de lucro. Tá? Se ele cobra 40, ele está com R$ 20 de lucro. E aí ele começa a ter uma ideia melhor de fazer uma projeção. Qual que é o lucro que eu preciso ter para chegar no valor que eu quero ganhar por mês? Que atende a minha vida pessoal. Só que para ele saber o que atende a vida pessoal dele, ele também precisa ter a anotação e conhecer quais são as despesas que ele tem na vida pessoal. Porque se ele não souber que ele tem um custo de vida de R$ 3.000, fica difícil dele entender isso. Por quê? Se ele tem um custo de vida de R$ 3.000, ele ganha R$ 3.000 como personal, ele nunca vai conseguir fazer uma reserva pensando na empresa dele como personal. Ele vai estar sempre gastando todo o dinheiro que entra na vida pessoal. Então, essa clareza é que vai ajudar a montar esse quebra-cabeça. E aí, às vezes, a pessoa está preocupada com o mercado, ela joga uma hora-aula na média do mercado, só que às vezes ela tem uma realidade diferente. Então, vai depender de quanto se paga, por exemplo, de taxa para academia. Tá? E aí, às vezes, você vai ter personal que, dependendo de como ele conduz a carreira lá, sei lá, vamos colocar, ele cobra R$ 50 hora aula, mas ele gasta R$ 45 hora aula e fica com 5. O outro cobra o mesmo valor, só que gasta muito menos. E aí tem uma margem maior de lucro. Esse cara consegue se destacar um pouco mais financeiramente. Aí você fala, mas o que está acontecendo? Então, essa clareza é muito importante. Às vezes o pessoal fica muito apegado a isso. Poxa, deixa eu ver quanto que o outro está cobrando. Não, deixa eu ver o quanto é viável para mim em termos de hora-aula e o que eu preciso fazer para agregar valor e mostrar para as pessoas que o meu trabalho vale isso. Então, essa seria uma forma. É muito difícil aqui a gente fechar exatamente, olha, faça assim. Não.
Acho que tem que ter toda essa base de conhecimento, porque senão eu tive um amigo que atendeu como personal uma época, ele cobrava, se eu não estiver enganado, à época, R$ 30 hora aula. E ele estava praticamente com a agenda cheia, não estava satisfeito. Então, como é que você vai mudar essa realidade se você já quase não tem espaço na agenda? Entendeu? E o que acontece? Quando você normalmente traz 1, 2, 3 clientes que pagam R$ 30 hora aula, ele vai te indicar para pessoas que estão dispostas a pagar quanto para você? R$ 30 também. Em média, R$ 30 hora aula. É o círculo que ele tem. Sim. E aí fica difícil de você mudar essa realidade. Entendeu? E aí isso tem que ter muito claro. Então eu falava, André, tá bom, vamos fazer o contrário. Quanto que você quer ganhar por mês? Ah, eu quero ganhar X. Cara, a hora que fazia a conta, falava, ó, pra você chegar nisso aqui que você está me falando, cobrando R$ 30 hora aula, vou supor aqui que eu não lembro o número. Cara, você tem que ter 50 clientes. É viável você ter 50 clientes? Falou, não tem jeito. Então, ponto. Por isso que tem que fazer engenharia reversa. Cara, quanto que você quer ganhar? Agora vamos desmembrar isso para ver qual que é o máximo de pessoas ou de hora-aula que você consegue atender dentro de um mês. E aí para você, eu quero ganhar R$ 8.000 por mês e eu quero trabalhar 200 horas no mês, tá, vamos fazer a conta então e ver como é que isso se encaixa e ver se essa dinâmica atende o modo como você quer trabalhar. Se atende, vamos embora. Se não atende, nós vamos ter que ajustar e encontrar o valor adequado para seguir em frente. Não sei se ficou claro. Não, ficou muito claro, sim. E como é que ocorre o aumento ali, ô Bruno? Muitos profissionais, até eu mesmo, né? Quando eu era um pouco mais novo, tem essa timidez de falar o valor da hora-aula para o aluno, porque às vezes a pessoa fala a hora-aula, o aluno ele meio que rejeita, acha que está muito caro, vai pensar. No início da minha carreira, tá? Eu se utilizei de um valor realmente baixo, comparado com a média aqui da região. Para quê? Para mim não perder aquele aluno. Iniciei com um valor baixo. Quando eu tive uma quantidade de alunos expressiva, não, esse valor aqui ele consegue me sustentar, né? Agora, o que vir agora para frente, eu vou dar uma alavancada de valor. Hoje eu consigo já colocar um valor um pouco mais expressivo do que o início, né? Porém, eu tenho aqueles meus alunos de início ainda, né? Então, como é que a gente faz na hora de aumentar a hora-aula, né? Tem alguma porcentagem específica ou não? Como é que funciona isso? Esse aumento com o cliente que já está com você é muito difícil você. É possível até, mas é mais difícil você conseguir dobrar ou triplicar o valor depois que ele está com você. Justamente porque vai chegar aquele exemplo que o Rodrigo deu na live, né? O cara falou, peraí, você está triplicando o valor da noite para o dia? Entendeu? O que você vai me entregar de diferente para isso valer a pena? A não ser que você tenha você entregue uma percepção muito grande para ele falar assim, não, tá bom, eu até entendo que o que você cobra está defasado, eu estou disposto a pagar. Eu até falei naquela live com o Rodrigo que você assistiu, Sim, isso, né? Eu tive alguns clientes que chegaram para mim e falaram, olha, o valor que você cobra é muito barato pelo que você entrega. Só que eu não vou te falar o quanto eu pagaria porque eu não acho justo, mas é muito barato. Então, esse cliente, eu estou cobrando barato dele, mas eu estou mostrando um valor agregado muito grande. E se ele tem condição de pagar, e eu vou lá e falo, olha, eu vou precisar triplicar o valor, e aí eu estou disposto a pagar o preço. O cara fala assim, cara, tudo bem, não concordo. Você fala, tá bom, tchau, cara, mas eu vou precisar triplicar o preço. Aí entra a minha segurança de bancar, entendeu? sim, Cara, meu trabalho hoje vale isso e eu preciso porque é a minha realidade, sim. tá? E Uhum. aí eu banco. Do contrário, se você não agregar, é muito difícil. Então, essa correção para o aluno que está com você, seria ideal você ter em contrato. Pô, eu vou corrigir de acordo com o IGPM, aí você pode definir, ó, eu vou corrigir de acordo com a inflação,
Isso você pode determinar em contrato inicialmente. Então, você vai ter lá todo ano a correção, sei lá, de 6%, 8%, aí vai depender da variação do mercado, Tá. entendeu? Ok. Agora, esse salto, aí essa estratégia que você falou, se eu tenho essa estratégia no início, é mais fácil. Olha, eu estou disposto a pegar até 5 clientes que me paguem R$ 50 hora aula. Isso vai cobrir as minhas necessidades. A partir do sexto cliente, cara, eu quero começar a cobrar 70, 75. E eu estou disposto a pegar mais 5 clientes a 75. Cara, fechei os 5 clientes a 75, aí eu vou pular para R$ 100 hora aula. Aí eu estou deixando margem dentro da minha agenda para trabalhar esse escalonamento do preço. O problema é que se eu não faço isso e encho minha agenda, aí eu tenho uma agenda cheia lá, tenho 20 clientes me pagando R$ 30 e me dá na teia que agora eu quero cobrar 70. Ferrou. Vai ser muito difícil chegar para esses alunos e falar, ó, cara, a partir de daqui 3 meses, vocês não vão me pagar mais R$ 30 hora aula, vocês vão me pagar 70. O cara fala, meu, você tá maluco. De onde Uhum, você está tirando isso? uhum, verdade. É, mas interessante essa relação de estar acompanhando a inflação realmente para a pessoa poder estar aumentando o seu valor da hora aula, para ter realmente um argumento para o aluno, né? E falando nisso, é interessante a pessoa estar se utilizando do contrato ainda, Bruno? É, contrato escrito ali para estar passando é interessante ainda ou não se usa mais? Qual que é a tua opinião? Contrato. Contrato. Sempre. Porque no contrato você vai já deixar tudo previamente acordado. Desde o aumento, desde a reposição de aula. Você vai deixar todos os detalhes. Por quê que é importante isso? O personal ele tem uma relação muito próxima com o cliente. E quanto mais tempo o cliente está com você, há a sensação de que vai entrando num clima de amizade. E aí você começa a misturar amizade com profissional. Aí dançou, entendeu? Porque às vezes você já não vai se sentir à vontade de cobrar algumas coisas da pessoa, porque você está vendo ela já como amigo e não como cliente. E como é que ela vai pensar isso? Então, tudo que está previamente acordado fica mais fácil de você conduzir depois. Qualquer coisa que vier a acontecer, cara, tá aqui, ó, nós acordamos previamente, vamos seguir o contrato para não ter problema para nenhum dos dois lados. É que a gente tende a pensar sempre no curto prazo. E aí, quando a gente pensa no curto prazo, às vezes é mais difícil de ter problemas. Mas quando você vai para um médio e longo prazo, se você tem essa mudança de relacionamento e em que você, como personal, é quem está lidando com isso, porque uma coisa, às vezes, é você ter, cara, você tem uma pessoa específica que lida com a parte financeira. Se o teu cliente não pagou, você tem uma outra pessoa que vai quebrar o pau com ela para ela pagar. Isso não está envolvendo você diretamente. O problema é você misturar. Você é o profissional que está no dia a dia com a pessoa e às vezes você tem que passar esses maus momentos com a pessoa de cobrar. E aí, às vezes, pô, chega no outro treino, ainda tá aquele mal-estar, sabe? De, pô, o cara foi grosso comigo na hora de cobrar, pô, não precisava ter cobrado. Gera esse mal-estar. Isso, às vezes, inconsciente pega, Sim. entendeu? Então, quando você tem contrato, cara, tá aqui, ó, você não pagou, pô, não pagou, a gente vai cancelar o contrato, ó, tem aqui todo ano a correção do valor. Você evita estresse, Sim. entendeu? Então, acho que é muito importante, sim. Claro. A gente tocou no assunto ali do valor da hora aula, né? O valor médio ali, o que o Cauê ele fez uma pesquisa aí e verificou que o valor Uhum. médio ali era de R$ 21, né? Esse valor médio é nacional, Bruno? Assim, ó, tem uma pesquisa que eu estou olhando para baixo aqui, que está no meu telefone, Sim, para eu lembrar de todos os dados, tá? certo. Uma pesquisa realizada pela Sociedade Brasileira de Personal, mais a Test Trainer, que é uma empresa do Givanildo Matias, e o Portal da Educação Física. Essa pesquisa foi realizada em 2013. Eu não achei pesquisas mais recentes em relação ao valor hora-aula do personal. Nessa pesquisa, eles identificaram que 6% dos entrevistados, que foram quase 1.500 profissionais, 6% cobram menos de R$ 20 hora aula. Tá? 20% cobram entre R$ 21 e R$ 30 hora aula. 22%
entre 31 e 40 reais. 18% entre 41 e 50 reais. 11%, depois eu posso te passar isso aqui, tá? Claro. 11% entre 51 a 60 reais hora aula. E 23% cobram acima de 61 reais hora aula. Chega aí a 120, 200, às vezes até 250, 300 reais hora aula. Então, em relação à hora aula, são esses dados que tem da Sociedade Brasileira de Personal Trainer. Tá? Então, a gente vê uma quantidade muito grande, ó, se a gente pegar de R$ 21 até R$ 50, 20, 40, 60% dos profissionais cobram entre 21 e 50 reais hora aula. Em média, vamos colocar assim, 40 reais hora aula. Tá. Tá? Uhum. Então, esse é o cálculo nacional. Eles linkaram lá os estados, por exemplo, eu não sei, eu não vi essa pesquisa, como o senhor falou, depois o senhor manda. Eles linkaram lá com o estado, o estado de São Paulo, por exemplo, é o estado que tem um valor mais alto no Brasil da hora aula. O estado, sei lá, um estado qualquer, vou botar o meu estado, por exemplo, de nascença. O estado do Ceará é o estado onde o personal cobra o menor valor. Eles fizeram essa comparação de estado ou não? O senhor lembra? Eu não lembro, depois eu posso olhar de novo para te passar. Sim. Não lembro se estava dividido por estado, tá? Aham. Uhum. Tem essa outra do professor Cauê, que eu te falei. O Cauê ele fez um levantamento com menos profissionais, né, 120 profissionais, foi uma pesquisa online que ele fez, foi em relação ao custo da hora-aula, não o valor cobrado, mas o custo da hora-aula. Então, quanto custa para o personal a hora-aula dele? Então, quanto custa ele sair de casa e dar uma aula de personal? Tá, Tá? tá. Em média, considerando a média nacional, foi de R$ 21,77. Só que existe uma variação. Aí ele colocou por estado. Então, se a gente pegar aqui, pela pesquisa que ele fez, os personal trainers do norte relataram um custo de hora-aula de R$ 41. Então, como é que ele fez essa pesquisa? Ele levantou alguns itens. Ele perguntou para o profissional, anualmente, quanto que você gasta com educação? Quanto que você gasta com calçado? Quanto que você gasta com vestimenta? Com equipamentos? Com acessório? Com transporte? Ele colocou lá alguns itens. Sim. Aí a pessoa colocou, ele fez uma soma, e aí ele perguntou para a pessoa, quantas horas você trabalha no mês? Ponto. Aí ele dividiu isso, esse custo total, pela quantidade de horas trabalhadas e chegou num valor de custo por hora aula. Tá? A do norte foi a mais elevada, R$ 41 hora aula. É como se a gente dissesse assim, um personal no norte do país que cobre R$ 40 hora aula, ele está pagando para trabalhar. Exato, tá perdendo. Está perdendo. Exatamente. No centro-oeste, esse valor foi de R$ 28. No sudeste, R$ 21. No norte, R$ 20. Tá? E no sul, R$ 18. Pô, foi bacana essa pesquisa que ele fez aí, que até ajuda, né? Quando o próprio profissional não sabe o quanto que ele gasta na hora aula, pelo menos ele sabendo a média do estado, ele pode pelo menos, sei lá, né? Uma pessoa inexperiente pode colocar o valor ali da sua hora aula em cima daquela média, né? Se é R$ 20 a hora aula, vão aqui para o sul, R$ 18. Vou querer ganhar 100% em cima disso. Então ele vai estar cobrando R$ 36 na hora aula, né? Perfeito. Daí vai ser 100%. Uhum. Né? Isso. É interessante essa pesquisa do Cauê ali, É o foi bem. é, é o que você falou, para quem não tem referência dos seus custos ainda como personal, dá para de repente utilizar essa média para ter uma noção e depois, mas aí começar a fazer uma planilha e Sim. ver se anualmente qual de fato é o seu real custo e aí ajustar para os próximos alunos que vierem, né, para os próximos clientes. Exatamente. A gente já tocou um pouquinho O desse. que me chamou a atenção,
Rafael, desculpa. O Pô, que me chamou a atenção, por exemplo, do norte foi muito mais elevado. Eu acho que talvez isso mude um pouco agora. E dentro dos itens que eu vi lá que ele puxou, acho que o que disparou muito para o pessoal do norte foi a questão da educação. É que eu acho que o pessoal muitas vezes vem, né, buscar essa parte educacional muito aqui na região Sudeste. sudeste, né? Então, às vezes tem um custo muito maior com deslocamento. Então, isso acaba, acho que puxando. Não sei, se você é lá da região Nordeste, você pode falar. Do Nordeste até que não foi tanto. Eu sei que o Nordeste é muito forte em educação também, Sim. mas na época em que eu trabalhei com essa parte acadêmica, vendendo curso, até os profissionais, às vezes, lá do Nordeste falavam, não, cara, não traz o curso para cá, não. Deixa o curso em São Paulo, eu vou aí fazer, porque na hora que eu volto, isso me agrega valor no currículo com os clientes, porque é como se eles valorizam o fato de eu estar saindo em busca do conhecimento. Então, Sim. se você trouxer para cá, mais gente vai fazer e aí eu vou ter mais concorrência. Isso foi um feedback que eu tive uma vez de uma pessoa lá da região. Foi bem bolado, foi bem esperto ele, realmente, viu? Nunca tinha pensado nisso não, mas se ele tem condições realmente de se deslocar para outros estados, outros países, realmente vai agregar muito no currículo dele, né? É, Mas realmente olhando para esse valor médio de R$ 40 lá do qual é a região mesmo? Aqueles 40 do norte. do norte. Eu não sei se realmente, claro, deve ter profissionais, mas tá cobrando ali R$ 80, R$ 85 na hora aula para aquela região. Eu não sei, tá? Eu, Rafael, eu não sei qual é realmente a, a questão financeira de cada região, né? Mas eu olhando assim por cima, é um valor bem expressivo de R$ 85 se eu quiser ganhar 100% do valor do que eu gasto, né? Pode acontecer que foi assim, foi uma pesquisa online, até foram só 9 personal trainers que responderam do norte, então Sim. ela fica um pouco enviesada. Às vezes foram pessoas com melhor condições, que têm mais acesso à internet, que foi uma pesquisa online. Então tudo isso impacta. Eu Sim, até imaginei isso. Talvez essas pessoas que responderam, no caso da região norte, talvez são personal trainers com melhor condição financeira e que saem para buscar a educação. E sim, aí isso puxou o valor da educação para cima, é, porque estava assim, no Sudeste, a média de gasto com educação estava em torno de R$ 3.300. E para o Norte, 5.500, uma diferença muito grande. Então, talvez são pessoas que vêm buscar o conhecimento aqui e aí tem esse custo de transporte e tudo mais, o cara considerou isso. sim, E aí isso puxa e não mostra, como você falou, às vezes a realidade de fato da região em termos dos personal trainers. Isso é um cuidado que a gente tem que tomar também. essa pesquisa tem que ser um pouquinho um pouquinho maior para a gente poder realmente ter uma conclusão É. exata é, sobre esses dados, né? Como separar o dinheiro pessoal da empresa, né? É, eu conheço, né? Eu já trabalhei com patrões, não na área da educação física, mas em outros ramos, que não soube separar dinheiro da empresa e dinheiro pessoal e partiu para falência, né? Teve que fechar as portas da empresa porque não soube se sustentar. Como a gente consegue separar esse dinheiro pessoal e esse dinheiro da empresa, Bruno? Eu pago, Quando você desculpa, eu pago um salário para mim mesmo. Como que a gente consegue definir isso? No caso, quando você tem uma empresa, é justamente isso. A gente fala, você tem que colocar como despesa da empresa o prolabore, né? O prolabore do dono, enfim, para que você tenha ali computado, até para que a pessoa saiba o quanto ela pode gastar na vida pessoal, porque ela vai receber aquele salário, né? E a empresa também tem uma previsão de caixa. No caso do personal, inicialmente talvez isso seja mais difícil, né? Até para quem está iniciando a carreira, muitas vezes a pessoa ela depende daquele valor para se sustentar. Então, isso também, o método para fazer isso, eu acho que ele é muito subjetivo, porque se a gente imaginar assim, uma pessoa que está começando na carreira
e ela está como personal e ela ainda vive com os pais e os pais bancam as despesas da casa e a pessoa só ganha o dinheiro para custo pessoal dela, você tem uma forma de conduzir esse processo. Tá? E você pode conduzir lá com a pessoa. Ó, você vai fazer o seguinte, você vai, a partir de todo aluno de personal agora que você fechar um contrato, você vai começar direcionando 10% para a caixa da empresa. Tá? Vamos fazer isso, sei lá, durante os 6 primeiros meses ou até atingir um X valor. Depois, vai passar para 20%. Conforme a pessoa vai se estruturando e vai tendo mais clareza em relação às finanças empresarial, né, e as finanças pessoais, ela vai ajustando isso e aí eu acredito que ela pode chegar em 70-30, sendo 70 pessoal e 30 empresa, ou 60-40, 60 pessoal, 40 empresa. Mas isso pode ser feito gradualmente até que a pessoa consiga ter clareza disso e ajustar de forma que o que ela tire para a vida pessoal também sustente o padrão de vida dela. Né? E aí ela achar, poxa, que padrão de vida que eu consigo ter um padrão de vida legal que me atende e que também a empresa fique bem. Porque às vezes a pessoa vai querer, às vezes, puxar para a vida pessoal para ter um padrão de vida mais elevado e essa parte empresarial vai ficando deficitária. Certo. Né? Uhum. Então, como inicialmente é mais difícil ter essa clareza, e aí acho que vai muito de, eu estou na área, sei lá, 10 anos e não faço isso, eu preciso começar a fazer. Às vezes fica mais fácil, entendeu? Se a pessoa já tem um controle, pelo menos da vida pessoal dela, você consegue ajustar ali e falar, então, vamos lá, vamos fazer um ajuste na sua vida pessoal aqui no orçamento e começar agora a separar. Tudo que entrar, sei lá, 30% vai ficar para a empresa, 70% para a sua vida pessoal. Acho que isso vai de uma forma muito subjetiva, dependendo de como está a situação de cada um. Se o cara está começando, se ele já está na carreira, se ele tem clareza das finanças pessoais, se ele não tem, como é que eu conduzo isso? Mas eu acho que chegar nessa divisão de 70-30, 60-40, eu acredito que funcione bem. E aí é conduzir todo o processo, né? Você ter uma planilha, uma condução financeira mesmo para a empresa e uma condução financeira, uma planilha, um orçamento para a vida pessoal, até que você tenha essa distinção e essa clareza. Pelo que eu vi, na verdade, a planilha é essencial, né, Bruno? Pelo que eu vi em relação a tudo isso, a planilha ali no computador, com todos os gastos, tanto pessoais quanto financeiros, é de extrema importância para a pessoa começar a ter uma clareza de parte financeira, o quanto que ele realmente vai cobrar na hora aula, né? Então, a planilha é uma ferramenta de extrema importância para quem trabalha, que é a própria empresa, né? E apesar que essa pergunta não está aqui nos slides, mas eu vou te fazer uma pergunta que é bem tranquila. O sonho de qualquer pessoa, né, pelo menos antigamente, era de ter a sua própria empresa, né? A empresa física, né? O Uhum. sonho do profissional de educação física é de ter a sua própria academia. Eu me lembro uma vez que eu perguntei para um colega meu que eu via que ele tinha bastante aluno como personal. Eu era estagiário na época ainda. O nome dele é até Fabiano, né? Ele tem bastante alunos como personal. Aí eu cheguei pro Fabiano e falei, Fabiano, por que tu não abre a tua própria academia, o teu próprio estúdio? Aí ele, Rafael, para abrir um estúdio, eu preciso gastar com água, com luz, com aluguel, isso e aquilo. Eu te pergunto, Bruno, é mais rentável a pessoa ter o seu próprio negócio físico ou a pessoa trabalhar como personal realmente, uma academia aqui, outra academia acolá, na casa aqui, na casa acolá? Qual que é a tua opinião em relação a isso? Olhando só para a rentabilidade, Olhando só para rentabilidade, só para a parte financeira mesmo. se a gente for considerar só o atendimento presencial do personal, a empresa é mais escalável. Tá, Tá? Porque como personal você tem um limite, você vai atender 20, 30, acabou, você não tem mais espaço, tá. entendeu?
E aí tem um fator, você é a mão de obra do negócio o tempo inteiro. Agora, Então, se você tem uma empresa e você fica como gestor da empresa, você até pode atender um ou outro aluno, porque aí você mantém, às vezes, a paixão, é o atendimento, a prática, entendeu? sim. Mas você, como gestor, tem mais liberdade de tempo. Então, uma coisa é aquilo. Você prefere ganhar 15 como personal, mas trabalhar das 5 às 11 todo dia, inclusive sábado, né? Vou deixar um dia de folga. Ou às vezes você ter uma academia e ganhar 10, só que você tem liberdade de horário. Acho que o 10 é até mesmo que vai me trazer mais, provavelmente me traga mais público, não sei. Aí é uma questão, A questão é, o outro ganha 15, mas não tem tempo nem para gastar os 15 e para, às vezes, viver tempo de qualidade com a família, sim, enquanto o outro ganha 10. Pode ter um pouco mais de dor de cabeça com a empresa, ok, mas ele ganha 10 e tem tempo para viver tempo de qualidade com a família. tá, Então, assim, não existe o certo ou errado, acho que vai do que cada um quer viver, é, entendeu? Então, nesse ponto, igual eu te falei, considerando o atendimento presencial do personal e uma empresa, a empresa ela tende a ser mais escalável, tá, tá? entendi. Agora, se a gente for olhar para a realidade de hoje, que você tem o produto digital, e aí o produto digital dá liberdade para o personal, aí ele é, além de muito escalável, tem muito menos custo e dor de cabeça, porque às vezes você vai ter muito menos funcionários, se é que vai ter funcionário, Sim, entendeu? Aí volta. Aí o personal, talvez, nesse ponto, com produto online, acaba sendo mais vantajoso do que a academia. sim. A gente tocando nesse assunto da parte da tecnologia, treinamento online, né? É o que cresceu bastante, deu um boom em relação a isso, principalmente nessa época de pandemia, onde que as pessoas estão realizando exercício físico em casa, videoconferência. A tecnologia, ela vai ser dominante no futuro, ou ela já é dominante, a parte presencial vai acabar. É porque pelo menos eu sou uma pessoa que não treino, não dou aula online, né? Meus atendimentos são Ah, todos presenciais. Aí eu fico pensando, pô, será que o presencial vai acabar futuramente? E eu ainda estou aqui é, num presencial, né? Será que eu não deveria já migrar para a parte do online? É, a tecnologia vai ser o futuro do treinamento, Bruno? essa é a pergunta de $1 milhão. É, é difícil, né? É difícil. Eu Eu não particularmente, tenho. desculpa, Pode falar. eu sigo na carreira dos idosos, né? É porque assim, ó, eu não consigo ver o idoso treinando online, sabe? Aí eu falo, não, pelo menos o meu público eu acho que não vai acabar. Pelo menos eu tô salvo com o presencial, né? Eu pensando assim, brincando, sabe? É, mas a tecnologia tá em tudo. Mas aí só para te provocar, Rafael, é que você está olhando para a cabeça com a cabeça de hoje, tá? Mas os idosos de daqui 30 anos, e talvez você ainda vai estar atendendo, eles já estarão adaptados à tecnologia. É porque os idosos de hoje que você atende, eles vieram de uma época em que nem havia televisão e rádio. Então, esses idosos ainda têm dificuldade com a tecnologia, mas os idosos de daqui 20, 30 anos são pessoas que já estão totalmente inteiradas à tecnologia. Verdade, verdade. Mas assim, qual é a minha dúvida? Eu acho que assim, a tecnologia vai mudar ou tende a mudar muito essa questão dos atendimentos, das academias, mas eu não sei se o presencial morre. Eu acredito que não. Eu acredito que não, porque eu acho que isso é cedo para a gente avaliar como um todo. A tecnologia, de certa forma, ela é muito recente. A gente ainda não tem noção do impacto que esse processo da tecnologia vai trazer para o ser humano, porque
o ser humano como natureza, ele depende do contato. Ele depende do relacionamento próximo. E eu não sei como é que vai ser psicologicamente, emocionalmente, uma vida afastada e só através da tecnologia. Como é que isso afetaria? Tá? E se a gente olhar hoje, por exemplo, ainda tem muitas pessoas com medo de voltar para as academias por causa da situação. Medo de voltar e ser contaminado e vir a falecer por causa de um vírus. Agora, imagina que não existisse o vírus e a gente tivesse, por algum outro motivo que não fosse o perigo, trancados dentro de casa. Cara, tá todo mundo doido para sair e socializar. Tá todo mundo doido para sair e socializar. Verdade. Porque ficar trancado, ficar distante, enlouquece. Então é difícil avaliar esse processo. Será que todo mundo aguentaria num futuro ficar distante assim, tendo aula distante? Ou é possível a calistenia, os exercícios funcionais, você faz dentro de casa. Mas para quem às vezes também gosta de um treino um pouco mais pesado, uma academia, usar equipamentos, é mais difícil também. Você tem que ir até o local. Então pode ser, até ali dentro, você vai ter uma tecnologia, mas eu acho que as pessoas ainda assim, elas irão para o lugar para frequentar, não sei no papel do personal, entendeu? Sim. Eu acho que é cedo para avaliar. Eu tenho dúvidas ainda de como fica esse processo. Sim. Bruno, respondemos todas as perguntas aqui. Eu vou compartilhar agora a tela de lado a lado. Fechamos todas as perguntas. Abordamos realmente algumas perguntas bem interessantes ali para quem trabalha por conta própria, né? Eu vejo que realmente muitas pessoas, não só o personal, mas muitas pessoas em várias áreas ainda têm bastante dificuldade com essa parte administrativa, até porque os profissionais, os acadêmicos não têm essa disciplina na faculdade, né? Em algumas faculdades, na grande maioria das faculdades não tem uma disciplina específica, né? Da parte financeira, que eu acredito que deveria ser uma disciplina obrigatória. Eu acredito que em todas as disciplinas, na verdade, a parte financeira deveria ser obrigatória na escola do ensino fundamental, né? Ou na creche, não sei, né? A mesma coisa é com a parte de saúde mental, a mesma coisa é com Libras, Libras. Então são disciplinas que deveria ser fundamental na infância, né? E porque quando a gente chega na fase adulta, aí as pessoas não sabem se comunicar, as pessoas não sabem como é, essa parte financeira, as pessoas ficam doentes mentalmente. Então, abordamos realmente bastante tema. Espero que os profissionais ele possam cada vez mais se profissionalizar, sair um pouco da parte técnica também, né, para quem quer crescer um pouquinho nessa parte financeira, como o senhor mesmo comentou que teve que sair um pouco da parte técnica. O senhor viu que tinha uma deficiência, que essa deficiência não era a parte técnica. Então não adianta a pessoa ser o melhor da biomecânica se o dinheiro não está vindo. Não que o profissional esteja de olho grande para a parte financeira, mas é que ele precisa da parte financeira para poder sobreviver, ele e a família dele, né? Então, esquecer um pouco também, um pouco do lado a parte técnica e para a parte financeira, né? E o senhor tem um curso, né? Se eu quiser ficar à vontade para falar do curso, eu vou saber um pouco melhor nas redes sociais do senhor aí para poder estar fazendo esse curso aí também. Esse nós estamos preparando, mas você pode, a hora que você publicar lá, marcar meu Instagram para quem tiver interesse em conhecer mais em relação a esse trabalho, né, a forma como eu ajudo aí através do planejamento financeiro nesse impulsionamento da carreira.
eu me disponho lá a falar com as pessoas. Esse curso, ele ainda ele está num planejamento aqui, vai demorar um pouquinho, mas as pessoas podem me seguir lá no Instagram para acompanhar o conteúdo e acompanhar assim que as coisas forem acontecendo também, para ter essa oportunidade de ter acesso. Sim. Tá? Mas eu deixo aí o convite também para, em breve, a gente vai estar lançando um curso de investimentos. Então, a gente tem visto que isso está cada vez mais, vamos dizer assim, popular, né? Se fala cada vez mais dos investimentos e a forma da gente fazer o dinheiro trabalhar para nós, de garantir um futuro financeiro mais tranquilo, de nós, ao invés de ficarmos aí esperando o governo solucionar o problema da aposentadoria para nós tomarmos a responsabilidade disso para nós fazermos acontecer para nós mesmos, né? De garantir essa segurança. E isso vem através desses investimentos, onde o dinheiro vai aí se multiplicando com o tempo e vai, vamos dizer, trabalhando a nosso favor. A gente está muito acostumado a pagar juros, Sim. né? Mas já passou da hora da gente aprender a receber juros para ter essa tranquilidade financeira. E a gente vai estar fazendo o lançamento através do perfil do meu sócio, que é o Leonardo Facchini. Depois eu até marco aqui para você, tá? E você coloca lá quem tiver interesse em aprender mais sobre os investimentos, como começar a investir de forma segura, né? A gente fala investir com qualidade de vida, que é você fazer um investimento e ficar tranquilo, porque atualmente as pessoas têm muito medo de investir, perder dinheiro, colocar dinheiro no investimento e não dormir, não ter sossego, né? Sim. E aí eu posso afirmar que eu estou há 8 anos com ele e nesses 8 anos eu sempre dormi muito tranquilo, porque nós temos uma metodologia de investimentos onde a gente consegue colocar o dinheiro lá para trabalhar para nós e colocar também a cabeça no travesseiro e dormir em relação às coisas que vão acontecer e ter essa segurança para o futuro. Então, isso permite com que a gente consiga concentrar a nossa energia para o nosso trabalho e fazer o nosso trabalho crescer e gerar mais dinheiro e, através desse aumento de geração de renda, colocar mais dinheiro nos investimentos para que eles se multipliquem mais ainda e a gente tenha essa segurança no futuro. Né? E a gente sabe que para o personal trainer ou para o autônomo e profissional liberal, isso é ainda mais importante por toda a oscilação que a gente tem no rendimento. Tá? Então, esse lançamento ele vem no próximo mês, mas ele vai ser feito através do perfil do meu sócio, que é o Leonardo Facchini, leonardofacchini.com.br, o Instagram dele. Sim, eu vou estar marcando aqui sim. Bruno, gostaria de te agradecer novamente, tá? Foi uma honra estar falando com o senhor. Te agradecer por esse tempo que o senhor se permitiu, né? Aceitou de boa tá falando um pouco com a gente aqui, né? Com a gente, eu digo comigo e para quem vai estar nos ouvindo, né? Fechou então, Bruno. Obrigadão, tá? Muito Obrigado. obrigado, um abração.